Graça e paz, meus amados irmãos. Olha, com muita alegria estamos aqui para trazer esta palavra da parte de Deus para os nossos amados irmãos que acompanham essa programação. Essa mensagem de hoje é para todos os nossos irmãos que acompanham essa programação e especialmente os nossos irmãos aí da cidade de Aracati, no Ceará, os irmãos que fazem parte aí da Igreja de Cristo em Aracati, no Ceará. Um abraço aí para o pastor Marcos Paulo, pastor da Igreja de Cristo aí na cidade de Aracati, no Ceará. E você que está acompanhando essa mensagem, que Deus venha derramar da sua bênção sobre a sua vida, porque hoje nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor, e a palavra de Deus ela é rica em instrução, em sabedoria, de maneira tal que a pessoa que se coloca diante de Deus e busca sua instrução, busca o conhecimento de Deus através da palavra, ele será feliz, será bem-aventurado, será abençoado por Deus. E eu vou ler aqui um texto que encontra-se nas Escrituras Sagradas, em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 8 ao 9. É o texto que nós vamos basear a mensagem nesse instante. Diz assim a palavra do Senhor: Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha, meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo traz uma explicação muito importante para os nossos irmãos em Corinto, para a igreja em Corinto. Traz algumas instruções e, principalmente, ele está aqui mostrando Cristo, né? Mostrando Cristo como Salvador, como aquele que dá a salvação, que é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre essa questão da salvação. A salvação, que é um tema que sempre deve ser debatido e anunciado, a fim de que as pessoas elas tomem conhecimento da salvação, como alcançá-la, como alcançar de Deus essa salvação. Aqui o apóstolo Paulo ele mostra para os coríntios, em sua primeira carta, nesse texto aqui que eu li, que a salvação do homem, ela provém de Jesus. Ela provém da fé em Cristo Jesus, porque é Ele, é Jesus Cristo, é quem tem condições de salvar a pessoa. Então a pessoa tem que se entregar a Cristo, porque Ele é o caminho. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você quer ganhar a salvação, você tem que entrar nesse caminho chamado Jesus. Você tem que entregar a sua vida a Ele. Porque é Ele quem dá a salvação, porque foi Ele quem morreu na cruz por nós. É Ele quem tem condições de perdoar os nossos pecados. É Ele quem tem condições de salvar a nossa alma, porque Ele é o Salvador ungido de Deus, é Jesus Cristo. Ele é o Salvador ungido de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele está em uma mensagem de humildade, ele está mostrando que ele, que Apolo e todos os pregadores não passam de canais de bênçãos e que o Salvador é Jesus. Ele falou aqui em 1 Coríntios 3,5 e diz assim: Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um.
Então aqui o apóstolo Paulo, ele mostra, né, quem é Paulo, quem é Apolo. Quer dizer, aqui é uma humildade, né, que ele está fazendo aqui uma avaliação humilde, mais precisa, né, uma avaliação dos papéis que os ministros eles desempenham na obra do Senhor. O trabalho do ministro de Deus, o trabalho do pastor, o trabalho do pregador da palavra é um trabalho muito importante, porque ele está ali proclamando a palavra de Deus. Mas é isso aí, os pregadores não passam de mensageiros, de ministros de Cristo. O Salvador mesmo, real, é Jesus Cristo, é Ele quem salva. É Ele quem nos dá a salvação, como o próprio apóstolo Paulo está falando aqui. Que foi o Senhor quem deu a palavra a eles. Foi Deus quem deu a palavra. Por quê? Porque eles se aproximaram de Deus com o coração humilde e Deus ali mostrou a verdade para eles. Porque é assim que Deus mostra a verdade para as pessoas. É através da humildade. Se as pessoas elas não se tornarem humildes, elas não vão conhecer a verdade. A salvação é para os humildes. Quando fala assim de humildade, não está falando de pobreza material, porque hoje a palavra humildade, algumas pessoas entendem como pobreza material, como alguém que não tem dinheiro, que é alguém que está pobre, né? Então, algumas pessoas entendem que humildade é isso, mas não é. A humildade, ela é um sentimento que você sente no qual você vai entender que você depende de Deus, que você precisa de Deus, que você precisa da palavra de Deus. Os humildes, eles vão ganhar a salvação, como está nas bem-aventuranças. Jesus disse que bem-aventurados os humildes de coração, porque eles vão chegar no céu, eles vão chegar no reino de Deus, eles vão alcançar o reino de Deus. Para alcançar o reino de Deus tem que ser humilde, humilde de espírito, ou seja, você tem que reconhecer que necessita de Deus, você tem que reconhecer que muitas das vezes não sabe nada para poder ganhar a salvação. Foi assim que eu fiz, Deus me mostrou a verdade para mim, mas primeiro eu tive que reconhecer que eu não sabia de nada acerca de salvação. Aí Deus mostrou a verdade. Porque Deus mostra a verdade para os humildes. Deus mostra a verdade para as pessoas que reconhecem que precisam de Deus e que muitas das vezes não sabem nada. É como o apóstolo Paulo disse aqui, quem é Paulo, quem é Apolo? Ou seja, eles simplesmente estavam ali se considerando como alguém que não merecia glória, como alguém que não merecia o louvor, a adoração. Ele estava ali passando toda a glória para Deus, apesar de ser um grande apóstolo que pregava a palavra, mas ele estava ali passando toda a glória para Deus, quando ele disse quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros de Deus ao qual pregaram a palavra. Então a gente tem que entender isso, que para ganhar a salvação, para conhecer a verdade, para se chegar diante de Deus, você tem que ir com um coração humilde. Deus salva os humildes de coração. Outra coisa interessante aqui que o apóstolo Paulo fala sobre essa questão do crescimento da igreja, está em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Somente Deus, meus amados irmãos, pode dar a fé a uma pessoa que está morta espiritualmente. Os apóstolos, eles pregaram a palavra. Nós estamos aqui pregando a palavra também. Mas somente Deus pode colocar essa palavra no coração das pessoas. Porque elas estão ali, as pessoas por causa do pecado,
A maioria das pessoas estão mortas espiritualmente. E como é que elas vão alcançar a fé em Deus? Elas irão alcançar a fé em Deus se verdadeiramente elas começarem a ouvir. Mas Deus é quem vai direcionar essa palavra para o coração das pessoas. Nós somos o vaso que Deus usa para proclamar essa mensagem. Mas se Deus não levar essa palavra, se Deus não abençoar essa palavra e ela não for assim para o coração das pessoas, porque Deus é quem vai levar a palavra para o coração das pessoas, então essas pessoas não vão ganhar a salvação. Porque somente Deus é quem pode dar a fé a uma pessoa que está morta espiritualmente. Somente Deus. A gente prega, porque Deus mandou pregar e temos que pregar mesmo, porque é através da pregação que elas vão alcançar a fé. A salvação, ela é a obra da graça de Deus. E quem coloca a fé nele, a fé em Deus, alcança essa tão gloriosa salvação. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é pela fé, meus amados irmãos. A salvação a gente alcança de graça, pela graça, ok? Porque Jesus foi lá e pagou o preço, sofreu por nós, foi pendurado na cruz do Calvário, sofreu aqueles açoites, sofreu todas aquelas acusações injustas por nossa causa. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, como disse o profeta messiânico Isaías. Então, meus amados irmãos, Deus é quem dá o crescimento à obra de Deus. Toda glória pertence a ele. Nós pregamos, mas se Deus não abençoar, nada feito, não consegue haver crescimento. Mas se a gente prega, monta toda aquela estratégia e Deus está ali no negócio, aí a obra do Senhor vai crescendo. Quando a Bíblia diz que Deus é quem dá o crescimento, isso não significa que você vai ficar assim de braços cruzados e não vai fazer nada. Não é isso. Deus, ele dá o crescimento, mas você tem que trabalhar, a pessoa tem que trabalhar, tem que fazer a sua parte. A igreja monta a sua estratégia para alcançar os pecadores para Cristo e vai ali com a bênção de Deus. É isso que o texto aqui está querendo dizer. A igreja faz a sua parte, proclama, anuncia o evangelho e Deus vai ali na frente abençoando, dando crescimento, dando a direção, mostrando os lugares, a terra boa. Lembra da parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte da semente caiu entre os espinhos, outras entre os pedregais, mas uma encontrou a terra boa. É isso aí. A semente ela pode cair em diversos terrenos, mas um dia ela vai encontrar a terra boa. A igreja ela vai montando aquela estratégia certa e aí Deus vai abençoando, Deus vai dando crescimento. Quando essa semente encontra a terra boa, que são os corações preparados ali por Deus para receber a mensagem da salvação. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Todos os instrumentos que Deus usa para gerar a salvação, meus amados irmãos, são igualmente considerados e recompensados pela disposição deles de serem usados por Deus. Aí eu lhe pergunto, você está disposto a ser usado por Deus? Muitas das vezes é necessário pagar um preço, o preço da renúncia. Muitas das vezes é necessário renunciar a alguma coisa para fazer a obra de Deus, mas eu quero dizer para você que vale a pena, porque Deus ele vai
trazer a recompensa para aqueles que trabalham na obra do Senhor, para aquele que realmente faz a obra de Deus, como diz aqui em 1 Coríntios 3:8, que diz: mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então as pessoas que fazem a obra, elas vão receber o galardão de Deus. Aqueles que anunciam a palavra, eles serão recompensados. Mesmo que eles enfrentem lutas aqui nessa vida, mesmo que eles enfrentem perseguições e batalhas, que é uma batalha, você ganhar uma alma para Cristo, é uma batalha espiritual ali, você vai arrancar vidas da mão do inimigo. Não é fácil, isso não significa que seja fácil, não. É uma guerra espiritual. Mas Deus, ele vai na frente, direcionando, e assim Deus vai abençoando, ele dá o galardão àqueles que realmente trabalham na obra do Senhor. Ele dá o seu prêmio, ele vai recompensar quando a gente se encontrar com ele no céu, nas nuvens, nos ares, quando ele vier arrebatar a sua igreja. Mas, entretanto, toda honra e toda glória vai ser para Deus. Ele vai recompensar, mas a glória é de Deus, já que só ele é quem salva. Portanto, toda essa questão aí do favoritismo, é tolo você ter favoritismo, você querer adorar homens, você querer adorar, às vezes, até os apóstolos, que tem gente que quer trazer adoração para os apóstolos, né? Adorar, ali a questão da idolatria, né? Como alguns queriam até idolatrar o apóstolo Paulo e Pedro já no passado, né? Quando eles diziam, uns diziam, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Pedro, né? Outro dizia, eu sou de Apolo. Tudo isso é tolice, pois esses apóstolos foram canais de bênção, mas quem dá a salvação é Jesus, ok? Então, que você venha, meus amados irmãos, que os irmãos venham a cada vez mais estar firmes no Senhor, trabalhando, fazendo a obra de Deus, porque certamente Deus vai recompensar o seu povo, e tudo que a gente tem que fazer deve ser para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra de Deus, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.